Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Amém. Vamos fazer uma oração? Gostaria que nesse momento você fizesse uma oração em particular pela sua vida. Aquilo que você acha que você tem necessidade nesse momento, tá? Senhor Deus, eu tenho convicção absoluta, no nome de Jesus, que os teus anjos se fazem presentes aqui. E eu quero rogar ao Pai, para que eles tenham livre acesso à mente daqueles que o Senhor mesmo se encarregou de trazer nessa manhã. Pelo Espírito de Cristo, que toda a tua vontade, ó Deus, por meio de Cristo, seja ministrada aos corações. E haja cura e haja libertação. Em nome de Jesus, eu rogo pelo mesmo privilégio que tive ao receber essa palavra. Aquela emoção do regozijo e da graça abundante de Cristo sobre mim, que esteja sobre cada um aqui. E que eles possam entender a grandeza e a preciosidade do amor do Pai e do Filho, no nome de quem oramos. Amém. Pode colocar o slide, Carlinhos. Está funcionando? O tema da ministração de hoje foi algo que Deus falou comigo. O tema é o alívio da alma em tempo de angústia. Na verdade, tudo começou através de várias ministrações que eu venho sendo dirigida pelo Senhor a ouvir. E em uma delas, o pastor falava sobre o capítulo do livro Grande Conflito, sobre o tempo de angústia. E não o capítulo todo, era uma breve citação, mas naquele momento Deus falou assim para mim: pausa aí. E vai ler a partir desse versículo, daí para frente gostaria que você lesse o Grande Conflito, essa parte do tempo de angústia. E naquele momento, eu tenho a convicção absoluta que uma grande quantidade de anjos estavam ali comigo no meu quarto naquela tarde, e eu pude ser ministrada de uma forma muito diferente. Porque naquele momento, que é a mesma coisa que eu recebi do Senhor, a mesma experiência, o mesmo favor, a mesma graça está disponível para você hoje. Por isso eu trouxe a palavra. Naquele momento, toda insegurança, todo medo, toda dúvida, talvez apatia, foi tirada do meu coração. Então, nasceu no lugar, foi colocado um desejo imenso, imenso, retirado todo o medo de clamar pela volta de Cristo. E aí, eu compreendendo, e nós vamos entender, hoje a palavra é bem extensa, nós vamos ter que dividir em 2 cultos. Nós vamos começar agora de manhã, e depois nós vamos passar para a parte da tarde, porque foi assim que o Senhor determinou, para que não se perdesse a intensidade do poder da palavra, não ficar um espaço de tempo entre hoje e quarta, ou esse sábado e o próximo sábado. O amor de Deus é tão grande, porque Ele não teve espaço de tempo comigo, foi derramado, eu aceitei e eu fui preenchida. E esse preenchimento que é necessário para o tempo que nós estamos vivendo, Deus está disponibilizando para cada um. Vai depender do quê? Da tua aceitação, daquilo que Ele vai nos mostrar de uma forma muito grandiosa. Bom, terminando esse momento especial que eu tive com Deus de preenchimento e de tipo assim, irmãos, eu fui capacitada de uma coragem que pode vir o que vier. Depois disso tudo, eu comecei a ter muitas lutas
desde o grande conflito da nossa evangelização, da grande controvérsia para cá, a minha saúde tem sido acometida o tempo todo. Comete uma coisa, vem outra, sara outra, vem outra, mas eu tenho tanta alegria no coração e tanta força para dizer para Deus, Senhor, agora não tem condição nenhuma de eu retroceder. É tanta energia, é tanto poder derramado dos altos céus, que eu só me alegro, não tem espaço para a murmuração, para os questionamentos, para as vaidades. Não tem, é uma coisa incrível que aconteceu. Mas, continuando a ser ministrada por Deus, em outro momento, não nessa tarde, eu me deparei com um pastor numa pregação falando sobre esse tema. E ele falava assim, olha, eu não estou preparado, o pastor. Por isso, não tenho clamado com convicção pela volta de Cristo. E aquilo foi um choque, porque o que eu tinha recebido dias atrás era justamente ao contrário. Eu tinha recebido o poder dos altos céus para clamar pela volta de Cristo. Porque o medo e a angústia foram retiradas. E deu lugar à fé, ao amor e à esperança. E aí, irmãos, quando eu escuto um pastor ministrando diante de uma igreja de muitos membros, dizendo, eu não tenho coragem de clamar pela volta de Cristo, porque eu sei que eu não estou preparada, eu vi como uma avalanche de desânimo, assim, falta de estímulo. Eu vi o semblante das pessoas descaindo, e eu vi, no lugar da presença do Espírito de Cristo que convence do pecado, da justiça e do juízo, o diabo assumir no trono daquele povo. Naquele momento, novamente, eu parei a ministração e eu fiquei conversando com o Senhor. E Deus falou assim para mim, isso que você acabou de ver não é exceção, filha. Não é exceção. Você sabe que eu tenho filhos em todas as igrejas. E em todas elas, os meus filhos, ele não está falando dos ímpios que estão dentro da igreja, do joio. Ele está falando do trigo que está dentro da igreja, que se encontra na mesma condição. Porque nesse momento, diante de todas as coisas que estão patentes diante dos nossos olhos, que estão se manifestando segundo a vontade de Deus para o cumprimento da palavra, tudo, todos os desastres, todas as movimentações políticas, todo conluio, tudo é cumprimento da palavra de Deus. E isso deveria levar os meus filhos a clamarem fortemente para a vinda do meu filho. Mas essa motivação, clamor pela chuva serôdia e clamor pela volta de Cristo, foi retirado dos corações. Não existe esse pedido nas orações, porque Satanás colocou no lugar o medo. E hoje, Deus vai retirar, se você permitir, Deus irá retirar o medo dos vossos corações. E aí poderão, de fato, em graça derramada, clamar da forma que Deus quer que nós clamemos pela volta dele. Jesus está dizendo, estou às portas e o meu povo não deseja isso. Porque o coração está repleto de medo. E aí nós vamos começar o culto e essa palavra do alívio da alma, nós vamos estudar um pouquinho, porque a gente, por ter conhecimento do que vai acontecer nos últimos tempos, das trombetas, das pragas, o coração que não está alicerçado em Cristo, porque o perfeito amor que é Cristo lança fora todo medo, o que acontece? Se ele não está em Cristo, ele é transbordante de medo. E o medo, sabe o que é que o Senhor traduziu para mim de uma forma muito, muito simples e muito ilustrativa? A cobra não tem um veneno? Quando nós somos picados, não fomos, graças a Deus que não seremos. Mas quando alguém é picado por uma cobra, o veneno traz paralisia. Tanto que hoje na dermatologia usa a toxina, o Botox. E o que ele faz? Que é o veneno da cobra. Quando ele é injetado na pele, no rosto da mulherada, dos homens, ele paralisa o músculo. Então não mexe, isso impede que nós tenhamos rugas. Então,
Quando nós somos picados pela serpente, que é o diabo, o que ele passa, transmite para mim? O seu veneno. O veneno é o medo. E sabe qual é o efeito do medo? A paralisia do músculo. Impede você de caminhar, que é o que está acontecendo. E o que mais Deus gostaria de ouvir das nossas vozes, nas nossas orações, é um clamor fervoroso pela volta de Cristo. Mas nós estamos tão embaraçados no conhecimento que devia ser libertador, que nós pensamos assim: eu tenho muito medo, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, porque os que são do Senhor vão ser presos, outros vão ter que sair fugidos, e vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. E isso, em vez de nos aproximarmos de Cristo, nos está nos afastando em virtude do medo. Porque fomos picados pelo medo. E hoje o Senhor fala conosco através de Isaías. Pode abrir tua Bíblia em Isaías 41, 10, 14. Isso são considerações preliminares, eu nem entrei na palavra, que são necessárias para você entender e se permitir ser curada do medo. Isaías 41, 10, 14. O Senhor dizendo para o seu povo: irmãos, já vai absorvendo isso. Esse é o antídoto da picada que muitos levaram. Esse é o antídoto. Quem é picado por cobra, por serpente, tem que tomar o antídoto correto. Se não tomar, morre da picada. E o medo, a maior arma do diabo nesse tempo, para enganar o povo, é o medo. É o medo que está tirando o seu povo da sua presença. E assim diz o Senhor no versículo 10. Não temas tu, porque eu sou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo das coisas que virão. Eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles, todos os ímpios que estão preditos nas profecias de Apocalipse, que virão sobre espadas, sobre nós, sobre o decreto de morte, o decreto dominical, que vai fazer com que as nossas famílias sejam cerceadas aos direitos básicos. Eis que todos eles, cada um deles, que estavam enfurecidos contra ti, serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutarem contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Não temas, tu, verme de Jacó, e vós, homens de Israel, eu te ajudarei, diz o Senhor, e teu Redentor, o Santo de Israel. Amém? 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 Amém. Já toma posse dessa palavra, para que você possa entender o que o Senhor vai fazer no decorrer, irmãos. No decorrer de cada versículo lido, no decorrer de cada leitura das profecias da profeta Ellen White, é poder sendo derramado. É poder da liberdade em Cristo Jesus, para a retirada do medo, para a convicção que você precisa ter em Cristo Jesus. Você sabe por que Deus trouxe essa palavra? Porque os dias são maus, muito maus. E em Mateus 24, Jesus disse que os dias seriam abreviados. Ele não disse isso? Ele disse. E os dias estão sendo abreviados não só em termos de quantidade de dias, mas eles estão sendo abreviados em termos de horas.
Você já reparou que quando você começa a semana no domingo, de repente nós já estamos no sábado do Senhor? Você já reparou, eu estava meditando com o Senhor isso a respeito de nosso outro dia, meus filhos estavam indo para Ribeirão para fazer o terceiro colegial, para prestar vestibular, hoje eles já estão indo para o segundo ano de medicina. As meninas do Devanir, eu achei que não fossem terminar a faculdade, já estão no quinto ano, né, meninas? Quinto ano. Então, assim, é incrível, você acorda, já está na hora de dormir. Você almoçou, já é hora de jantar. Então, o Senhor falou comigo assim, e aí, interessantemente, Deus que é tremendo, Ele me trouxe conhecimento de uma revista chamada Exame, e que os cientistas comprovaram que os dias estão passando mais rápidos. Nós vamos ver isso, eu trouxe para vocês, para que vocês possam entender que a palavra de Deus está se cumprindo de um modo muito específico. Não é só impressão, o mundo está girando mais rápido, comprovam os cientistas. Esse é um movimento de rotação, que é um movimento que a Terra faz em volta de si mesmo, tá? Cientistas confirmaram uma sensação peculiar dos últimos tempos. O mundo está mais acelerado. E não é figura de linguagem. Quer dizer, não é só a sensação de que assim, nossa, está todo mundo acelerado. Não, de fato, o dia está passando mais rápido do que o normal. No mês passado, a Terra completou a rotação mais rápida até hoje registrada, encerrando a contagem de 24 horas com 1,59 milissegundos a menos, ou seja, diminuiu 1,59 milissegundos. Você imagina a diferença que isso faz. Por isso essa sensação de as coisas estarem muito rápidas. Um mês, nós estávamos ontem no começo do ano. Hoje nós estamos às portas do final do ano. E cada ano que se passa está mais acelerado. Em 2020, as rotações foram completadas mais rapidamente em 28 ocasiões. Na mais veloz delas, houve uma aceleração de 1,47 milissegundos. Então, de 2020 para o ano que nós estamos, para 2022, o ano de 2022, 1,58 milissegundos mais rápido. E aqui nos escritos da White, ela diz assim, as calamidades em terra e mar, que está acontecendo abundantemente, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Mas as forças do mal estão se arregimentando e consolidando. E aqui eu quero fazer uma pausa dizendo, como que as forças do mal estão se arregimentando e consolidando nas nossas vidas? Através do medo. Através do medo, o diabo está tendo controle sobre o povo de Deus e trazendo uma paralisia. E quando há uma picada de uma cobra, essa paralisia ela não é local. Se não é remediado, se você não toma, acabei de falar, o antídoto, há um bloqueio total até que cheguemos à morte. Então, nesse momento, Deus está olhando para nós e vendo que nós estamos sendo picados diariamente e não estamos tomando antídoto. Qual é o resultado disso? Morte. E qual é o problema? O problema é que os tempos estão sendo abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. E ao mesmo tempo há um desespero, um conflito no coração de Deus que o povo não tem reagido. Não tem tomado, está com o antídoto nas mãos, porém não os toma. E o medo está tirando vocês da batalha. Elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar no mundo e, de fato, já estão operando. E os acontecimentos finais serão rápidos. Comprovei isso cientificamente para vocês.
Seria necessário? Não, não seria necessário, porque a gente tem, Deus nos dá a sensação de que as coisas estão infinitamente mais rápidas do que o normal. Vi que o remanescente, agora é Primeiros Escritos, página 120, inclusive eu postei isso no Zap da igreja e no Telegram, um chamado de urgência muito importante que diz assim: vi que o remanescente não estava preparado para sobreviver à terra. Estupefação como desinteresse parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Então as pessoas ficam assustadas, aterrorizadas, estupefação com as coisas que estão sendo colocadas diante de nós. Mas em vez disso gerar em nós o desejo do antídoto, que é Cristo, que lança fora todo medo, começa a haver desinteresse, porque o diabo começa a trabalhar em nossas vidas, ou trazendo descrédito, que não é real, que Jesus ainda vai demorar, como uma defesa da mente para o medo, que é terrível, ou simplesmente uma desconsideração. Parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Nós temos sido chamados para ser esse remanescente. Muitos deles estão demorando sobre pequenas provas. Irmãos, quantas provas o Senhor tem colocado diante de nós para tratamento do caráter, mas nós não conseguimos sair delas. E Deus as considera como? São grandes provas. Por que nós precisamos estar lidando com as provas diárias e passando rápido, identificando e passando, para que você conheça o Deus que você serve? Porque através das experiências de abnegação do seu eu, de humilhação, de renúncia, de joelhos dobrados e clamando a Deus por pequenos livramentos, você vai tendo ideia da grandiosidade do seu Deus. Mas o povo está emperrado em pequenas provas. Olha o que ela vai continuar dizendo. Disse o anjo: legiões de anjos maus estão ao redor de vós, procurando introduzir suas terríveis trevas, a fim de seres enlaçados e apanhados. Isso aqui é uma prova pra gente, né? Carlinhos, me ajuda aí, por favor. Agora foi. Permitis que vossa mente se desvie da obra de preparação, porque quando Deus nos mostra as coisas que estão acontecendo, Ele fala assim: você entendeu, filha? Então se prepare. O diabo, ele fala assim: você entendeu, filha? Agora tenha medo e recue, porque você não está preparado, porque você não tem condições, porque você não vai suportar. Começa a colocar questionamentos dessa forma. Por que nós precisamos, o povo eleito de Deus, precisa passar por todos esses confrontos, por todos esses conflitos? Porque como Deus faz, assim faz o diabo. Deus vem e te chama de filho, e o diabo também. Quem está vencendo na tua mente? Quem é que está produzindo algo espiritual na tua vida? É o pai diabo ou é o teu pai Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, permitis que vossa mente se desvie da obra de preparação e de todas as importantes verdades para esses últimos dias. Pode ir, Carlinhos, eu desisti desse aqui. E vos demorais sobre pequenas provas, e entrais em minúcias especiais de pequenas dificuldades. Irmãos, aqui não são todos da igreja que sabem, mas eu tenho clamado muito ao Senhor, porque as reuniões dos ministros na quinta-feira têm sido demasiadamente pesadas para mim. Porque eu tenho que ficar muito tempo despendendo de calor espiritual para fazê-los entender as pequenas provas. É muito difícil. E olha a repreensão que Deus vai fazer um pouco mais para frente. Trazem minúcias especiais de pequenas dificuldades, a fim de explicá-las para a santificação deste ou daquele. Passa aí.
tem se alongado por horas. A gente chega aqui na reunião 7h30, 7:45, tem dia que é 10h30, sabe fazer o quê? Tentando pecado. Sabe o que? Tentando fazer fulano, ciclano entender as coisas que estão fazendo de errado, quando isso já não deveria. É uma demora que Deus vai cobrar de vocês. Conversação entre as partes envolvidas, entre uma e outra, que estão brigadas por qualquer motivo, qualquer ofensa, real, fictícia. E não somente o seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retidos. No caso, os pastores, a liderança, são retidos para ouvi-los, quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça. Ou seja, se tivesse tomado pela graça do Senhor Jesus, nem necessitaria dessas reuniões, porque por si mesmos, na dependência de Cristo, já seriam convencidos dos erros. Se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Irmão, 5 minutos. Fulano, você fez isso por causa daquilo, ciclano, você fez isso por causa daquilo, está errado, entender, amém, vamos reconciliar e vamos. Porque o tempo que nós estamos perdendo entre nós, entre o remanescente, tira o tempo daqueles que necessitam ser salvos lá fora. E Deus vai cobrar isso de vocês. Todos aqueles que, por dureza de coração e não fizerem uso da graça de Cristo e consumirem os servos do Senhor, os pastores, para demandas prolongadas por causa da obscuridade do coração e da mente entorpecida, vão ser julgados por isso. Bastaria apenas remover a maioria das dificuldades. Anjos têm sido ofendidos, os anjos de Deus, e desagradado pelas horas que são gastas na justificação do eu. Meu Deus, cadê os Davis no meio da igreja? Quando ele estava inconsciente nos seus pecados, e Deus falou, vai lá, Natan, avisar o meu servo. Ele não ficou discutindo, ele caiu com o rosto em terra. Gente, não demorou 1 minuto. Por isso que ela disse, 5 minutos seriam necessários, mas quanto tempo despendido. E ainda não é suficiente, porque ainda liga para perguntar, olha, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo, mas eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. E é mais tempo e se esgota, irmãos. A pastora de vocês está esgotada de tratar com os mesmos pecados. Nós temos 12 anos de igreja. Faremos agora dia 31 de dezembro. Eu estou esgotada, irmãos. E essa palavra foi de consolo para mim, dizendo assim, eu não quero mais que você perca tempo com esse tipo de pessoa que o coração está possuído de egoísmo e orgulho. Porque se estiverem mergulhados na graça, 5 minutos bastaria. São cenas horríveis, são situações horríveis. Vi que Deus não se curvara para ouvir alongadas justificações. Vi que Deus não se curvará para ouvir alongadas justificações. E Ele não deseja que os seus servos, nos casos, os pastores, o façam. E assim se esbanje precioso tempo que devia ser empregado em mostrar aos transgressores o erro de sua conduta, tirando almas do fogo. Portanto, volva, agora que já é outro livro, Como Lidar com as Emoções, página 10. Nós fazemos uma conclusão, isso, eu nem comecei a ministração daquilo que vai libertar vocês do medo, tá? Isso aqui são considerações preliminares, eu estou preparando vocês para aquilo que vocês vão receber. Então, depois dessa exposição, Deus fala assim, portanto, volva ao seu grato coração. Aí a pergunta é, eu tenho um grato coração? Tremendo de incerteza, não tem problema a incerteza, mas ele precisa ser grato. E agarre-se à esperança colocada à sua frente. Deus aceita o seu coração quebrantado e contrito. Ele lhe oferece livre perdão. Ele quer adotar você e conceder-lhe graça para ajudar em sua fraqueza. E o amado Jesus
conduzirá você passo a passo, se tão somente puser a sua mão na dele e ele se entregar à sua direção. Então, esse é o convite para que você receba a palavra nessa manhã. Será que nós estamos dispostos a nos livrar dos nossos conceitos, do apoio do nosso próprio entendimento, colocar a minha mão sobre a dele e deixar ele me entregar a direção? Será que eu estou disponível a liberar todo o veneno do diabo que foi colocado em mim? Durante anos de vida, desde a gestação do seu pai, da sua mãe, desde quando você estava no ventre da sua mãe, o medo foi inserido. E de lá para cá foi sendo desenvolvido. E Deus fala, basta. Para que eu possa fazer vocês aptos a tudo aquilo que virá, eu preciso dar um antídoto para vocês, para que vocês possam compreender o quanto eu sou um pai de amor e de livramento. Amém? 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 Amém. Amém. Então, agora nós vamos começar a palavra. Esse foi o capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. E Deus começou a conversar comigo, lendo e explicando para vocês. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos, os observadores dos mandamentos são todos desde que você guarde o sábado do Senhor. Porque tem muita gente que fala, eu guardo os mandamentos do Senhor. E o sábado? Não, o sábado foi abolido na cruz. E nós sabemos que os 10 mandamentos representam o quê? O caráter de Deus, de um Deus que é imutável, certo? Porque lá em Êxodo 34, que fala para Moisés, quando ele vai entregar as tábuas novamente, eu apregoarei para ti o meu nome. O que é entregue? O nome de Deus. E o nome é a representação do caráter. Eu, diz o Senhor, eu não mudo. Então, quando ele está falando dos observadores dos mandamentos, especificamente, ele está destacando, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. E quando estes, por causa do sábado, lhes retiraram a proteção do governo, ou seja, nós estamos falando de decreto dominical. Primeiro aonde mesmo? Nos Estados Unidos e depois no mundo. Então, quando isso acontecer, o que vai acontecer? Nós seremos abandonados aos que lhe desejam a destruição. O povo de Deus, olha que coisa interessante, hein? O povo de Deus fugirá das cidades e vilas. Opa, aqui eu falei assim, o povo de Deus fugirá da onde? Vai ter povo de Deus na cidade? Será que Deus está respondendo alguma coisa para mim e para você hoje? Porque nós estamos em grande conflito. Eu não sei quantos são vocês, mas eu estou sempre assim, toda vez que eu estudo, fuja das grandes cidades, fuja das cidades. Meu coração começa a ficar aflito sempre. Eu falo, Senhor, mas eu tento. O Senhor sabe até que eu comprei uma terra para isso, mas eu tento e as portas estão fechadas. O Senhor não abriu caminho para mim. Como é que eu faço? Esse povo falando. E aí eu fui estudar. E quando eu li essa frase, que o povo de Deus está falando de outro povo, está especificando que povo é. O povo de Deus fugirá das cidades. Quer dizer que vai ter gente lá. Qual é o momento de fugir das cidades, então? Decreto dominical. De morte, não. Dominical. Tá? E vilas, onde vai ter um povo já nas vilas. Vai ter gente no campo? Claro. Por que eles foram para o campo? Porque Deus abriu. Mas porque lá estava a salvação dele? Não. Vida no campo diz que ir para o campo é um estilo de vida. Não é salvação. E aí é uma coisa muito interessante, irmãos, porque para quem Deus abriu isso, todos esses pecados que tenazmente nos consomem, ele é diminuído quase que pela metade. Sabe por quê? Porque a vaidade vai embora, o desejo de comer as coisas do mundo, os doces, as coisas vão embora. Tudo é colocado num nível muito baixo. Nós que estamos na cidade somos expostos à tentação o tempo todo. Para nós é muito mais difícil, tá? Vai ter gente no campo, já vai ter gente em vila e vai ter gente aonde? Na cidade. Estou respondendo perguntas de vocês, amém? Está trazendo paz
ao coração de vocês. Então, para muitos, o propósito de Deus é que nós ficaremos na cidade. A Rogéria recebeu, eu quero uma casa no campo, eu quero uma casa no sítio. Ele deu uma casa no sítio na cidade. Bem simples assim, certo? Por quê? Tem propósito. Nós vamos entender tudo isso. Mas antes que o entendimento se consume, antes do entendimento se consumar, o que precisa se consumar? A nossa fé. E a fé não é pelas coisas que eu vejo, mas é pelas coisas que eu espero. E esperar é acreditar, é confiar em Deus. E para esse povo que vai estar saindo aí da cidade, né, fugindo das cidades e vilas, reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos, não se preocupe, você não tem que saber o lugar, isso cabe a Deus. No momento ele te conduz a isso. Então aqui vai, injeção de fé. E a fé ela só se movimenta se há ausência de medo. Se tem medo, há o bloqueio da fé. Entende como você precisa receber essa palavra e deixá-la sedimentar no teu coração? Muitos encontraram refúgio nas fortalezas das montanhas. Isaías 33:16 diz: estes habitarão os que estão fugindo, os que estão nas vilas, nas cidades, vão para refúgios altos, nas alturas, as fortalezas da rocha serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Sim? Sim? Quem é que dá? E esse caminhar por onde? Fé. É por medo? Não, é a fé. Os teus olhos verão o rei. Olha que tremendo. Promessa. Quando o povo de Deus estava no deserto, o pão e a água era dado? Quem era a coluna de fogo? E quem que era a nuvem que cobria do sol intenso no deserto? Eles viram o rei? Você virá desse tempo? Amém? Amém. Vão levar comidinha para você, assim como levaram lá para Elias? Lembra? Elias fugiu para o deserto porque estava com medo de quem mesmo? Jezabel. Porque Jezabel fez o que com ele? Ameaçou de morte. Nós vamos ser? Vamos. Ele fugiu para o deserto? Fugiu. Deus socorreu, apareceu para ele, deu comidinha e fala: vamos, levanta. E tem um monte de gente que não se dobrou os joelhos a Baal. Acho que 7 mil que não dobraram os seus joelhos a Baal. 33:17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está de longe. Não verá mais aquele povo atrevido. Que povo atrevido? Que está no nosso calcanhar, enchendo a nossa paciência, falando que nós somos os causadores de todas as tormentas na terra, porque nós nos recusamos a não guardar o santo sábado do Senhor. Povo de fala obscura, que não tem entendimento, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Mas ali, naquele lugar, em refúgio com o Senhor, o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Amém? Amém? Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é que dá a sentença. Ele faz a lei, que é o legislador, e ele é o que? O juiz, que é o que dá a sentença. O Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Oh, glória, Senhor, obrigado. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas, primeiro ciclo de pessoas, vai ter nas cidades? Vão. Vai ter um momento que Deus vai chamar, vai abrir para sair? Vai. Para onde que elas vão? Para os montes. E o que vai acontecer lá? Elas vão passar fome, ter que produzir? Não. O Senhor dará as suas águas e também dará a sua comidinha. Só isso? Não. Ele mesmo estará no meio de nós. Certo? Segunda etapa do processo do tempo de angústia. Muitos, porém, de todas as nações, daqueles que estão nas cidades, e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, decreto de morte,
Deixados alguns aparentemente para morrer à fome. É o quê? Aparentemente? É aparente? Ou seja, é uma coisa que parece, mas não é. Para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano os escutará os gemidos de Deus. Glória a Deus, nenhum humano vai me ouvir. Quando eu escutei isso aqui, eu vou acabar de ler, depois eu vou explicar. Não, humano algum estará pronta para prestar-lhe auxílio. Louvado seja o nome do Senhor. Esquecer-se ao Senhor do seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se Deus de seu fiel Noé quando caiu um juízo sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló quando desceu o fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se José rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias quando o juramento de Jezabel ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias no escuro e horrendo fosso de sua prisão, cativeiro de Babilônia de 70 anos? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. Esse é o pensamento de medo do povo. Sião é o povo de Israel. Olha o pensamento que está na minha não. No povo de Deus. Desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49, 14 a 16. O Senhor dos Exércitos disse: aquele que tocar em vós, toque em quem? Bem alto, toque em quem? A menina do seu corpo. Zacarias 2:8. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, isso vai acontecer porque Deus trata com a verdade. Olha isso, gente. As paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e a limitação. Não há. Olha o que ela fala. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre. Gente, presta atenção nisso. E anjos virão a eles na cela solitária, trazendo luz e paz do céu. Os homens nos esquecerem lá, para aqueles que forem igreja, lembra disso, guarda essa palavra no teu coração. Que bom que eles te esqueceram. Deus não te esqueceu. Lá dentro, os anjos do Senhor estarão com você. E vai te levar comida, e vai te levar luz, e vai te levar paz. Você estará na presença dos anjos do Senhor. E eles te esqueceram. Essa é a tua paz. É lindo. É muito maravilhoso. A prisão será como o quê? Irmão, está com medo de quê? Tu tem medo. Deus está dando em cada artimanha do inimigo para prender o seu povo. Tem livramento. Sabe, coisas especiais que você... Eu não sei se você nutriu isso no seu coração, mas eu nutro demais. Eu acho muito lindo ter experiências com anjos do Senhor, de você poder falar com eles, de você sentir a presença, o cheiro de Deus, o cheiro do céu. Esses momentos, esses últimos momentos, nós teremos grandes privilégios de experimentarmos o céu aqui. Ele jamais nos esqueceria. Então não deixe o diabo encher o seu coração com medo, com incertezas, com dúvidas. Isso te impedir de clamar pela volta. O que o Senhor está falando, se você precisa guardar só uma coisa nesse dia, guarda o que você precisa. O Senhor quer ouvir o entoar das nossas vozes, clamando fervorosamente pela volta dele. É isso que ele espera de nós. E só um coração livre do medo, entendendo o Deus que serve, pode conseguir fazer essa oração livre. Livre. Nós precisamos clamar. O Senhor está nauseado, quase que vomitando. Ele não suporta mais as adversidades, as coisas horrendas
que tem acontecido na nossa terra, mas o seu povo precisa clamar. E o que está impedindo é o medo. Porque pelo conhecimento que Deus nos deu, por amor, olha, vocês precisam saber que isso vai acontecer. Ei! Mas eu digo para vocês, o Senhor, eu estarei com vocês. Não vai faltar nada, vocês vão ter experiências tremendas comigo. Eu até falei assim, estava compartilhando essa palavra com o João, falei assim, nossa, vou começar a orar para ficar na prisão, porque lá todo mundo vai me esquecer, ninguém vai lembrar que eu estou lá, e eu vou ficar num palácio! E os anjos do Senhor lá cuidando de mim, o que mais você pode querer? O mundo em guerra, caindo as pragas, os homens com ódio, decretos surgindo, espadas sendo levantadas. Você está em casa, na prisão do Senhor. Isso não é tremendo? Não é possível, se não está enchendo o teu coração, irmãos, tem coisa muito errada aí. Tem muita coisa errada aí. Se você não está se regozijando e se essa fé não está sendo desenvolvida nesse momento, irmãos. Eu ainda falei, Senhor, será que eu posso... Eu não vou fazer orações vãs. Eu falei, eu estou com uma vontade de orar para eu ser presa, porque eu gostei disso daí. Aí o João até falou assim, mas você tem orado por isso? Eu falei assim, eu fiquei com medo, porque eu não sei se essa é a vontade de Deus. Mas eu posso colocar minha vontade de que seja feita a tua. Ou nos montes, nos lugares reservados, ou dentro de prisões. Você vai ver que cada situação que os inimigos vão nos colocar tem providência celestial. Amém? Amém. Pois os ricos na fé morarão aqui. Quem vai morar lá? Nossa! E as paredes sombrias serão iluminadas com luz celestial. Como quando Paulo e Silas à meia-noite oraram e cantavam louvores na masmorra de Filipos. Os juízes de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir seu povo. Para quem que vai estar sofrendo? Para quem? Está escrito lá. São os opressores nossos que vão estar sofrendo. Vai ter ausência, porque o Espírito de Cristo se retirou da terra. Mas de nós, não. Sua grande longanimidade de quem? De quem? De Deus, para com os ímpios, torna audazes os homens na transgressão. Ou seja, aumenta o incentivo e o ódio deles, porque parece que nada está acontecendo, só que enquanto uns estão presos, os outros estão nos altos refúgios, eles ficam pensando assim, os ímpios, cadê seu Deus? Você está preso, você está podre aí dentro. E eles não sabem que nós temos companhias celestiais e temos comido e desfrutado da presença de Deus. Deus tem misericórdia, uma longanimidade, uma paciência longa? Tem. Mas isso faz o que com eles? Aguça a maldade deles, dos homens. Para quê? Para que seja demonstrado ao mundo espiritual a justiça de Deus. Torna audazes dos homens na transgressão. Mas o seu castigo, embora muito retardado de Deus, não é menos certo e terrível. Olha o que fala Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, que é o que nós vemos o tempo inteiro. Mas não é possível que Deus vai deixar o boi entrar no governo. Gente, o que eu converso com as pessoas que estão obcecadas, as pessoas entraram num grau de idolatria tão profundo que você tenta conversar com elas, e vai ser mais ou menos a questão do sábado, quando a gente falar, e elas não vão conseguir nos compreender. Ficam malucas. Porque Deus não está executando o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, é que eu quero dizer, você está dentro da igreja? Está fazendo coisa errada? Não está acontecendo nada? Quantas vezes ali o pecado? Que façam mal quantas vezes? E não está acontecendo nada, e os dias se prolonguem, está achando vantagem, está tudo lindo, sabe a prosperidade do ímpio? Financeira, de saúde, está tudo ótimo. Eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a quem? A Deus. Aos que temerem diante dele. Mas o ímpio irá bem, irmãos? Está escrito lá?
que vai mal, na palavra de Deus, em Apocalipse 16, as pragas, mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como uma sombra. Quando ele está dizendo não prolongará os seus dias, quando nós recebemos a eternidade de Cristo pela salvação, é um prolongar de dias. Mas e quando é retirado? Então os ímpios já estão julgados, então eles pensam que eles estão tendo o favor de Deus, porque eles estão vivendo nessa terra. Às vezes vivem nessa terra 80, 90 anos, mas Deus não está falando disso, Ele está falando de um prolongar eternamente. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. O Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irá como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. O que significa isso? Isso está lá em Isaías 28, 21. Esses dois, o monte de Perazim e o vale de Gibeon, foi onde Davi enfrentou os filisteus, e Deus agiu em favor dos seus, através da vida de Davi, por amor ao seu povo, não deixou que nada lhes acontecesse contra os seus inimigos. E aqui ela associa esse Isaías 28, 21, dizendo para vocês vão ser perseguidos. O povo de Deus era. No reinado de Davi era. Deus se levantava em favor dos seus. Deus se levantará a seu favor, se, como fez no monte de Perazim e no vale de Gibeon, para fazer a sua obra. Qual que é a estranha obra? Execução daqueles que te perseguem. Você precisa ficar preocupado com isso? Será que realmente nós precisamos temer os últimos acontecimentos? Ou eu preciso me encher de Cristo e ter convicção das coisas que Ele tem dito? E Ele vai completar o seu ato, o seu estranho ato de destruição. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas quando chega no ponto de destruir, é porque encheu o quê? A taça da iniquidade. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Todavia, para aqueles que não querem restauração, ao culpado não tem por inocente. Quando nós começamos a pregação hoje, eu falei que tinha um preparo inicial. Nós estamos perdendo, nossos pastores, muito tempo com os mesmos pecados, coisas que deviam ser resolvidas em 5 minutos. Estamos levando meses, horas e um tempo infinito. Para esses, Deus vai chamar de culpado. Por culpado não tem por inocente. Por quê? Aí o pastor até não sei se ele falou na oração, na abertura do culto. Senhor, nós estamos lutando. Tem luta de fato pelo pecado, não tem vitória? Me responde isso. Ou a tua luta é exercida do modo que você quer. É o seu eu que define como você vai lutar essa batalha. Porque, irmãos, quem está disponível para a abnegação do eu, não tem como não receber vitória. Então, você pedir para Deus, Senhor, me ajuda a vencer isso. Me ajuda a vencer o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia, o Espírito de Cristo, essa educação de crítica, sei lá, tem 1000 pecados dentro do povo de Deus. Você acha realmente que se você pedir fervorosamente, se você pedir para Deus lançar fora esse medo do seu coração, que você quer um antídoto para não te paralisar, você acha mesmo que a oração não é respondida? Mas o problema é que entre nós tem os falsos profetas ou os falsos professos, que dizem que amam a Cristo, mas as suas condutas são contrárias a Ele. Aí dizem que lutam contra o pecado, mas esses Deus tem por culpado. Se encheu a taça da iniquidade, o que Deus considerou? E Ele vai ter por inocente? O Senhor é tardio em ira-se, meu Deus do céu. Se eu olhar para a minha vida, misericórdia, eu não reconhecer que Ele é.
mas grande em força, e ao culpado mantém por inocente. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade de sua lei espizinhada, porque não espizinharam no papel com 10 mandamentos. Espizinharam e zombaram do caráter de um Deus vivo. A severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser julgada pela relutância do Senhor em executar justiça. Então, quanto mais tempo Deus demora para exercer a sua justiça por causa da longanimidade, o que acontece? O que acontece, gente? Severidade da retribuição. Então, olha que coisa terrível. Ai, Deus é muito misericordioso. Deus é amor, Deus tem tanta paciência comigo. Não, tem. Quantos anos está no mesmo pecado? Se eu tenho 47 anos, faz 47 anos que eu não fico nesse pecado. Tem longanimidade? Tem. Quanto mais tempo Deus reluta para executar a justiça na tua vida, mais severa vai ser a sua retribuição. Está entendendo? Então agiliza. Sai da porcaria do pecado. Para de orar inutilmente. Coloca verdadeiramente as suas intenções e sai do lamaçal. Porque isso vai ser severo. A retribuição é severa. Porque ele demorou muitos anos. Ontem, acho que foi até no culto. Foi no culto do Pôr do Sol? Sobre acender a chama. Isso eu já tinha lido. E o pastor trouxe ontem no culto de casa. Porque, assim, muitas justificativas. Assim, mas peraí. Transgressor da lei do sábado era punido com apedrejamento. Isso acontece hoje? Sim ou não? Não. Naquele tempo acontecia. Agora, o que está acontecendo? Exatamente o que o White colocou aqui. Ó. Está havendo uma relutância do Senhor em executar a sua justiça. Mas quando ela vier, ela vai ser de modo, a retribuição vai ser severa e de uma vez. Porque aqueles que pisinharam na sua lei, não guardaram o Estado, vão ter pena de morte? Vão! Deus nunca mudou, irmão. Deus não muda. A forma da execução ele mudou. Porque aflorou a longanimidade. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, deixa de ficar derrubando gente o tempo todo com apedrejamento. Eu vou mudar a minha forma de execução. Eu vou juntar todo mundo e no final vai ser lançado todo mundo no lago de fogo. É retribuição severa? A nação que por tanto tempo ele suporta, a nação de Israel, e que não ferira antes de haver ela enchido a medida da sua iniquidade, segundo os cálculos divinos, beberá, por fim, a taça da ira, sem mistura de misericórdia. Qual mensagem é essa? Terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, versículo 9. Isso aqui envolve a marca da besta. Aquele que adorar. O que é a marca, gente? A marca é um sistema de adoração. Qual é a primeira mensagem? Aquele que adorar. Vamos? Primeira mensagem angélica. Adora, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorar quem? A terra, o mar e as fontes das águas. É aquele que adorar. O quê? O Deus Criador. E a identificação desse Deus Criador está no 4º mandamento, desde o 20, versículo 8. E a terceira mensagem, aquele que adorar a besta ou a sua imagem. Esse tal beberá do quê? Sem. Por quê? Porque por que é sem mistura de misericórdia? Porque a misericórdia foi exercida antes. A longanimidade foi exercida antes. Só que quando enche a taça, o que Deus fala? Eu vou punir. E quando eu punir, vai ser com muita severidade. Vocês estão entendendo? Quando Cristo cessar de interceder no santuário, parei aqui. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, que momento é esse?
Fechamento da porta da graça. Onde está isso? Aonde está assim, escrito, não tem um termo fechamento da porta da graça, mas a gente entende que o juiz encerrou. Daniel 12. Por que está escrito fechamento da porta da graça aí? E naquele tempo, qual tempo? De angústia, a qual nunca houve, se levantará Miguel. Quem é Miguel? Jesus, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Opa, Jesus se levanta, ele se levanta por qual motivo? Pelos filhos do seu povo. Você vai estar sozinho? Né? Está na prisão? Quem está lá com você? Jesus, os anjos, comidinha. O que é a prisão? Palácio. O que é o alto refúgio? Comida, a presença do rei. Jesus lembra? Lembra, gente? Então, nesse momento, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito aonde? Que não achar culpa, certo? Se for culpado, Deus tem por inocente? O que você está fazendo com esse pecado? Quando Cristo cessar de interceder, que momento é esse? Fechamento da porta da graça. No santuário, fecha todas as orações que foram feitas, tudo que tinha para fazer já foi feito. Será derramada a ira que se mistura. Se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e receberem. Quem tem que ter medo? Quem tem que ter medo? Por que é o povo de Deus que está tendo medo? Se é eles que tem que ter medo. A angústia não tem a ver com medo, gente. A angústia de Jacó é a aflição que a gente sabe, o peso que Jesus fala, né? Vai vir um peso de aflição, mas isso tem que ir o quê? Produz o quê? Um peso de glória muito excelente. Mas não é aflição pelo medo de que Deus não te ama, que Deus não perdoou, que Deus não vai te salvar, que você não tem condições de entrar. É uma aflição que gera um peso de glória. Quem tem que ter essa aflição que o povo de Deus está tendo de não orar para a volta de Jesus, está tomando veneno papal, o da serpente, o do diabo. As pragas que sobrevierem ao Egito, quando Deus estava prestes a liberar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo, precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse. Quem que é o autor de Apocalipse? João, descrevendo esses tremendos flagelos. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, quem tem que sofrer? Os ímpios. Então, irmãos, o pedido, nós vamos parar aqui e à tarde a gente continua. O que Deus tem pedido para nós? Eu vou repetir isso tanto agora quanto à tarde, muitas vezes. O Senhor quer ouvir dos nossos lábios o clamor pela sua vida. Ah, pastora, mas de fato eu não estou pronta. Reaja e peça. Mas faça isso com sinceridade no coração. Porque muitas são as instruções que nós damos aqui. E Deus tem deixado a sua vontade extremamente esclarecida. Está exposta, é sua obediência. É a abnegação do eu. O que Jesus fala? A porta é larga? Por que é as coisas do mundo? Tem gente aqui, foi bem interessante esse final de semana. Eu estava ouvindo uma conversa entre duas pessoas, uma não é da igreja, outra é da igreja, e essa pessoa contando todo o histórico da Copa do Mundo para outra, sentada assistindo. Ouviu que não era para participar, né? Copa do Mundo, não é idolatria? Fiquei aqui pensando, né? O Brasil é um país extremamente idólatra. E Deus concedeu 4 anos de bênçãos para nós, de refrigério pela presença do Senhor, colocando o rei do norte para governar. Mas aí eu li isso daqui. Quando Deus tarda para exercer a sua justiça, ela é bem mais severa, né? O país tem no começo do ano o que mesmo? Carnaval. Depois vem o quê?
Depois, festa junina. Depois, festa do Pra Nós. Mas o Brasil participa depois. Dia da Aparecida, da Senhora deles, que mais? Natal, Ano Novo, Dia dos Mortos. O Brasil foi consagrado um dia antes das eleições pelo atual presidente, não o eleito, o atual ainda, consagrado a Maria, a falsa religiosidade. E o povo chorando por ele. Não sei se vocês viram no Telegram, no mundo das lamentações, o povo lá nos quartéis, nos QGs, parecia que estava lá em Israel. Deus exerceu uma misericórdia de 4 anos no Brasil. O que nós fizemos? Nós, porque Daniel, quando Israel pecou, Daniel orou e se colocou na brecha dizendo, nós pecamos, por isso que eu estou dizendo nós, nação brasileira. Por que Deus não agiria com intensa severidade com o Brasil, sendo que nós somos um país extremamente idólatras? Em futebol, a gente fala, não assiste. Ixi, entra povo de sabor, principalmente as pessoas mais velhas, né? Que ignoram completamente, é como se a gente não falasse. E aí a gente quer as bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos vêm para aqueles que estão realmente interessados em submissão. Submissão é quando a gente lê o Salmo 91 e a gente se coloca debaixo das asas do Altíssimo. E Deus não precisa nos segurar, porque nós não somos crianças rebeldes que saem correndo para atravessar uma rua movimentada. Porque quem faz isso é louco. Que pai não precisa segurar na mão. Deus não vai nunca te forçar a estar debaixo das asas dele. Você que tem que decidir estar ali. Jesus diz, larga a porta que leva à perdição. Estreita é a porta que leva à salvação. Quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo. Lê em casa, irmãos, eu tenho pegado o filme de muitas formas, individualmente, porque os pecados são diferentes. Eu tenho insistido com a Ana Laura a respeito dos filmes, dos Netflix, das séries. Essa semana, ontem à noite, a gente estava conversando, ela falou assim, mãe, essa semana eu venci, não foi nada. E eu tenho doado bastante do meu tempo para ela, para a gente estar junto. Então, eu estou trabalhando firme. A questão da calça jeans, isso acontece? Acontece. Eu falei, não, você vai mesmo abrir mão por isso? Na calça jeans? Até de Laiane, eu amei receber uma informação da tua parte, que a mãe, a Laiane está uma gracinha. Não está comendo queijo, diz que vai usar só vestido, fiquei feliz. E eu acho que as coisas que são faladas, as coisas que são boas, a gente também deve exaltar. Estou muito feliz com a tua vida e eu oro para que você permaneça. Porque agora é o tempo de decidir e permanecer. Não voltem atrás. Nos passos que vocês já deram, permaneçam. É hora, meninas, de abrir mão das vaidades, das unhas pintadas, das roupas depravadas, sensuais. Mulher pode ser linda, pode ser elegante, mas não sensual. Sensual não são mulheres que o Senhor os adoros. Isso tudo vai tirá-los do reino. As comidas falsas. A gente diz assim, mas não é isso que salva, pastor. O que salva é a minha fé em Jesus. Verdade, isso é justificação pela fé. Mas se Jesus está em você, certamente Ele está te convencendo, porque isso é justificação pela fé. Pela fé eu deixo de fazer tudo que Jesus me pede. Isso é justificação pela fé. Jesus aconselha e você obedece. Quando você não obedece, você fala, não, eu creio em Jesus, mas você está obedecendo? Não, então a justificação pela fé não vai entrar. Por isso que essas coisas tiram do reino. E é tempo de escolhermos. É tempo de decidirmos de que lado nós estamos. É tempo de não mais consumir os pastores da igreja com disputas em vão de coisas já conhecidas. É tempo de resolvê-las rapidamente. Deus quer fazer muito mais através das nossas vidas. Tem pessoas lá fora dizendo que nós precisamos desse tempo de energia para oferecer lá fora. Amém, irmãos? Amém. Não. Vamos levantar para adorar? Carlinhos, põe a Deus de Promessas. Essa música, pode soltar o playback, viu? Essa música, irmãos, eu recebi
Porque eu acordei cantando. E na hora que eu fui prestar atenção na letra do que eu estava cantando, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver. Porque esse louvor fala, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Tenha convicção disso. Deus não vai deixar você passar por nada que não seja necessário que passe. Porque sofremos... Eu estava questionando isso um tempo atrás com o Senhor, por que tem que acontecer tantas coisas? Assim, tanta perseguição, decreto dominical, decreto de morte, espada, prisão, fuga. E Deus falou, porque vocês não aprenderam a resistir até o sangue no tempo de graça. Que não tinha perseguição. Graça permanece, mas onde não tem perseguição. Então vocês vão ter que purificar o caráter neste momento. É para nossa salvação, porque Deus não é um Deus de tortura. Isso é muito sério. Então tudo que nós vamos passar é porque é necessário. Mas na necessidade do tratamento do caráter, tem misericórdia, tem palácio, tem comida, tem água, tem presença dos anjos do Senhor. Gente, isso é tremendo, porque eu tive experiência com anjos, mas na forma humana. Mas eu queria ter esse contato com o anjo, Deus falando assim, espere por esse momento com alegria. Deixa eu encher teu coração e clame pela minha volta. Clame pela chuva serôdia. Não deixe o inimigo roubar coisas preciosas de vocês pelo medo. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E ela vai falar muitas coisas e no finalzinho ela fala assim, posso enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim. Você sabe? Posso enfrentar o que for, porque eu sei quem luta por mim. Então canta esse louvor com uma profissão de fé na tua vida, aplicando a palavra hoje. Se você se vê uma pessoa com medo de tudo, por causa de tudo que você passou na sua vida, do modo pelo qual você foi gerado, como seus pais te trataram, como você foi na adolescência, como você chegou até aqui, diz, fala, Senhor, eu sou uma nova criatura e hoje eu abro mão desse medo que me impede, me paralisa, esse desejo de ser aprovada, essa necessidade, esse colo do diabo maligno da autocomiseração. Eu quero abrir mão de tudo isso. Eu quero sentir, Deus, o que a pastora sentiu quando o Senhor ministrou essas coisas na vida dela. Porque não é a potência ou a perfeição da minha ministração, das minhas palavras, da minha voz que vocês ouvem. Mas é a potência do poder de Deus que é derramada que faz essas coisas acontecerem. E se você ouviu a mensagem desejando, Deus jamais despreza um coração que sinceramente pede. Amém? Então vamos orar.